Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o caso de hoje será sobre as gêmeas silenciosas. Se não me engano, é o primeiro caso de mistério que eu trago aqui para o canal. Se vocês curtirem esse vídeo, deixa aqui nos comentários para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, que aí eu pesquiso mais coisas e trago outros vídeos nesse tema. E eu peço que você deixe seu like logo aqui no começo para impulsionar esse vídeo para que a gente possa atingir outras pessoas. Se inscreva caso não seja inscrito, compartilhe nas suas redes sociais e sem mais enrolação, bora pro vídeo! Em 11 de abril de 1963, as gêmeas idênticas June e Jennifer Gibbons, filhas do casal Gloria Aubrey Gibbons, nasceram na ilha de Barbados, no Caribe. Ainda quando pequenas, a família se mudou para o país de Gales, no Reino Unido. As gêmeas eram inseparáveis e melhores amigas. Andavam juntas por toda parte e gostavam de se vestir iguais. Ambas demoraram para iniciar a fala, o que não era muito preocupante porque cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento. As meninas aprenderam a falar o Bajan, que é uma língua baseada no inglês falado na ilha caribenha. Usando a linguagem diferente e falando extremamente rápido, logo foi impossível compreender o que as duas conversavam. Ao iniciar a idade escolar, as irmãs, que eram as duas alunas negras da escola, eram atacadas e sofriam muito racismo e bullying, e isso foi uma fase muito difícil para elas. A comunidade para onde a família havia se mudado era pequena, e eles eram os únicos moradores negros. Os ataques raciais sofridos pelas gêmeas eram tão constantes que elas eram liberadas mais cedo das aulas para que elas não encontrassem com os outros alunos do colégio na hora da saída. E passando por todo esse constrangimento, tanto preconceito, as meninas sofriam muito e se fechavam cada vez mais. A comunicação das gêmeas foi se desenvolvendo ao ponto de ter um linguajar único que ninguém era capaz de compreender o que elas falavam. E com o passar do tempo, elas não interagiam com outras pessoas, só conversavam entre si e raras vezes com a irmã mais nova, Rose. O relacionamento das gêmeas era tão peculiar que funcionava como se uma fosse o espelho da outra. Tanto que se uma acordasse primeiro, a outra precisava permanecer deitada até que a outra acordasse também. Elas tinham um movimento totalmente sincronizados, que se uma caísse no chão, a outra se jogava simulando uma queda. E várias vezes elas brigavam para decidir quem iria respirar primeiro. Enquanto uma não respirasse, a outra permanecia segurando o ar. As atitudes estavam se tornando tão bizarras que já estavam chamando a atenção da família. Elas já estavam crescendo e pareciam o espelho uma da outra. Aos 14 anos, Jenny e June não tinham vida individual, elas não interagiam com outras crianças e uma não fazia nada sem que a outra estivesse presente. Na esperança de criar um ambiente social diferente, que elas pudessem conhecer outras pessoas, os pais decidiram que mandariam elas para internatos em diferentes locais. E pela primeira vez elas foram separadas, mas isso não ajudou em nada porque longe uma da outra elas pareciam não existir. Elas não comiam, não ficavam com outras meninas, só ficavam quietas, passavam horas sem se mover e olhando para o vazio. A situação ficou tão insustentável que June, longe de sua irmã, tentou o suicídio. Isso acabou assustando muitos pais que decidiram tirá-las do internato para receber educação em casa. E estando juntas novamente, as atitudes bizarras das duas ficaram mais evidentes. Elas passaram 2 anos trancadas no quarto. Os pais já não sabiam mais o que fazer. E agora, além de não falar com ninguém, elas não falavam entre si na presença de outras pessoas. Elas pareciam se comunicar com olhares. Juntas, elas passaram a criar peças de teatros que elas encenavam com suas bonecas e gravavam em VHS. No Natal de 1979, elas ganharam um diário e passaram a escrever histórias e contos românticos. E ainda nessa época, elas participaram de um concurso por correspondência de escrita criativa. As gêmeas passaram a criar contos bizarros e perturbadores. Em um conto escrito por Jennifer, um médico estava desesperado para salvar a vida do seu filho que sofria com uma doença cardíaca. E como solução, ele mata o cão da família, arranca o coração e realiza o transplante. Após isso, a alma do cachorro passa a habitar no corpo da criança em busca de vingança. No livro de June, Viciado em Pepsi Cola,
o garoto mais popular da classe é sodomizado por um professor e depois condenado a um reformatório, onde acabará sendo objeto de abusos sexuais de um guarda. E além de criar contos estranhos e histórias macabras, as gêmeas também estavam se tornando violentas. Elas cometiam alguns delitos, cometeram até mesmo um incêndio criminoso. Uma tentou matar a outra, só que elas acabavam se perdoando e fazendo as pazes. Jenny e June haviam se tornado um perigo para si, para a família e para a sociedade. E então elas foram internadas em um hospital psiquiátrico chamado Broadmoor, de segurança máxima, onde permaneceram por cerca de 14 anos. E lá elas recebiam doses elevadas de medicamentos antipsicóticos. Jennifer desenvolveu dissenia tardia, que é uma desordem neurológica resultando em movimentos involuntários repetidos, tipo um tique nervoso. Com o tempo, os médicos conseguiram ajustar os medicamentos de forma que elas conseguissem voltar a escrever. Elas participaram até mesmo do coral que havia no hospital, mas elas acabaram perdendo o interesse pela escrita criativa. Os delinquentes juvenis recebem 2 anos de prisão. Tivemos 12 anos de inferno porque não falávamos. Perdemos a esperança, realmente. Escrevi uma carta para a rainha Elizabeth II pedindo que ela nos tirasse de lá, mas ficamos presas. Palavras de June Gibbons. Devido às drogas que elas recebiam, elas perderam a capacidade de concentração e também perderam o interesse em continuar escrevendo os contos. E os diários, que tinham histórias bizarras, passaram a descrever o dia a dia das gêmeas dentro do hospital psiquiátrico. E elas escreviam também coisas bizarras uma da outra. No diário de Jennifer foi encontrado: ela quer que sejamos iguais. Há um brilho assassino em seus olhos. Querido Deus, tenho medo dela. Não é normal. Alguém está deixando minha irmã louca. Sou eu. A Jenny escreveu: ninguém sofre como eu. Não com uma irmã. Com um marido, sim. Com uma mulher, sim. Com um filho, sim. Mas essa minha irmã é uma sombra negra que está me roubando a luz do sol. É o meu único tormento. As irmãs, que antes tinham uma ligação de amor, agora pareciam estar se odiando. Separadas, elas ficavam em estado catatônico. Elas não falavam, não se moviam, não comiam, não bebiam nada. Mas quando estavam juntas, tentavam matar uma a outra. Foi encontrado também no diário de Jennifer. Convertemo-nos a inimigas mortais. Sentimos o incômodo raios mortais emitidos por nossos corpos, golpeando a pele de outros. Pergunto a mim mesma se posso me desfazer da minha própria sombra. Se é possível ou impossível. Sem minha sombra morrerei? Sem minha sombra obterei vida? Serei livre ou me deixarão morrer? Sem minha sombra, que identifico com a cara da miséria, engano e assassinato. As gêmeas estavam cada dia mais perturbadas, com emoções e sentimentos confusos, como se uma sugasse a vida da outra. Durante os anos que ficaram em Broadmoor, a personalidade peculiar chamava a atenção dos médicos e também da mídia. O caso se tornou midiático através da jornalista Marjorie Wallace. O tabloide britânico The Sun fez uma leitura da vida das gêmeas com a manchete: as gêmeas geniais que não querem falar. Ambas foram submetidas a testes de QI, em que obtiveram um resultado acima da média. Durante esses anos, as gêmeas passaram a conversar com os enfermeiros e médicos. Também elas passavam por sessões de terapia. E também tinha a Marjorie, que acompanhava o caso das irmãs e com quem elas se sentiam à vontade para se abrir. E foi para essa jornalista que a Jennifer acabou confessando que ela teria que morrer, dizendo: Marjorie, Marjorie, terei que morrer. E quando a Marjorie questionou o motivo, ela disse que foi assim que foi decidido. E de alguma maneira elas concluíram que, para que isso fosse possível, a Jennifer deveria se sacrificar. Em março de 1993, as gêmeas foram transferidas de Broadmoor à clínica Caswell. E naquele dia elas estavam com um humor diferente do habitual. Estavam animadas e sorrindo ao entrar na ambulância. Quando chegaram a Caswell, Jennifer foi encontrada morta dentro do veículo. A morte de Jennifer Gibbons permanece um mistério até hoje, pois seu corpo não havia nenhum tipo de ferimento, envenenamento ou apresentou qualquer tipo de tentativa de defesa. Jennifer morreu de causas naturais e a morte aconteceu devido a uma miocardite aguda, uma doença cardíaca, assim como ela descreveu no seu conto sobre o menino com um coração de cachorro. June contou que em seus últimos momentos de vida,
Jennifer encostou a cabeça em seu ombro e disse: "Por fim, estamos livres." Jennifer foi enterrada e em sua lápide está escrito: "Uma vez fomos duas. As duas éramos umas. Não somos mais duas, senão através da vida. Descanse em paz." Após a morte da sua irmã, June passou a ter uma vida tranquila. Falava e se relacionava normalmente com outras pessoas. E no ano 2000 foi diagnosticado que ela não sofria com nenhum tipo de transtorno psicológico. Por fim, estou livre. A Jennifer deu sua vida por mim. Então, pessoal, esse foi o nosso caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei esse caso muito interessante, por isso que eu resolvi trazer ele aqui pra vocês. Por favor, deixe aqui nos comentários se vocês curtiram esse tipo de vídeo, que assim que possível eu vou trazer mais. E não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever caso você não seja inscrito, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos. Até mais, pessoal!